Você tem facilidade em falar em público? Não! Você tem terror de público? Então esse vídeo é pra você. Roda a vinheta! Hoje eu estou aqui com o Romero Machado, que eu conheço há muito tempo, embora ele não saiba. Gente, eu admiro o trabalho desse cara, ó. Tem tempo demais. Meu sonho era fazer um curso de oratória com você. Chegou a hora, chegou a hora. Hoje em dia, com o advento da internet, essa questão de falar em público se tornou realmente uma exigência? Ah, com certeza. Eu vejo muitos especialistas, muitos profissionais que não conseguem alcançar melhores resultados, não conseguem alavancar suas carreiras por falta dessa habilidade. Ou seja, hoje falar bem em público não é um luxo, não é capricho para ninguém, é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência nesse mercado cada vez mais competitivo. Você falou que falar em público, né, saber falar em público é uma habilidade, ou seja, todas as pessoas podem falar em público, se elas vão conseguir falar em público, todas? Com certeza. Eu percebo que o grande erro de muitas pessoas é tentarem interpretar personagens inexistentes, é querer falar igual o outro fala. Na verdade, todas as pessoas são especiais, cada ser humano é uma joia raríssima de valor inestimável e a partir do momento que você reconhece seus valores, reconhece a sua essência, o seu potencial, bastará você ter técnica. A técnica, ela vai mostrar para você exatamente como fazer. É igual ao nosso método. O nosso método ele é muito prático. Existem dois pilares que resumem esse método. O primeiro pilar é a estratégia. Para falar bem, você precisa ter uma estratégia. Não é inspiração, não é sorte, não é voz bonita. Segundo pilar é o fortalecimento da autoestima. Você precisa acreditar nas suas palavras. Imagina que incoerência você tentar falar de algo que você não acredita. Imagina, se você mesmo não acredita, como é que o outro vai acreditar? Seria uma incoerência muito grande. Então, basicamente são esses dois pilares. Você precisa ter uma boa estratégia. Quando eu falo de estratégia, você precisa conhecer o assunto, o público e ter a técnica. E fortalecer a sua autoconfiança. O que seria essa técnica? Me dá um exemplo. Por exemplo, como você se dirigir às pessoas. O sorriso é uma técnica. O sorriso ele toca o coração das pessoas. O cumprimento precisa ser caloroso, respeitoso, simpático. Naquele momento você se conecta às pessoas. Uma história, uma reflexão, uma citação, um comentário elogioso são alguns exemplos de técnicas que a gente pode utilizar para criar boas primeiras impressões. Eu faço palestras, já dei aula em faculdades e hoje a gente tem um grande desafio que é o smartphone, né? Às vezes eu vou em alguns eventos. Eu estou ali antes da minha palestra e observo a quantidade de pessoas que estão naquele local, mas não estão concentradas naquela palestra. Ou alunos que estão na aula, mas estão no celular. Seria por falta dessa conexão? Com certeza. Então o que eu percebo? E assim, eu defendo essa tese há muito tempo. Não existe orador profissional, aliás, não existe público desinteressado. Existe orador profissional desinteressante. Se as pessoas não se envolverem com a sua mensagem, o problema é seu. É você que errou em alguma etapa da sua preparação. O problema não é o público, o problema é você. Você que precisa ter um conteúdo interessante, um conteúdo que chame a atenção das pessoas e principalmente você precisa conhecer bem o seu público. Não tem como você ser um comunicador que vai ser excelente com todos os tipos de público. Ou seja, o maior erro e, na verdade, o primeiro passo para o fracasso é tentar agradar a todos. Então, nós devemos buscar sempre agradar a maioria e, principalmente, conhecer bem o nosso público.
Essa geração mais nova, que já nasceu com o telefone na mão, que grava vídeos, eles têm mais facilidade assim, de lidar com o público, de lidar com uma apresentação do que as gerações mais antigas, as pessoas que têm, sei lá, 50, 60, 70 anos ou não? Interessante essa pergunta, Bruno. Eu percebo que não. Eu percebo que essa turminha tem muita dificuldade para lidar com a frustração. Acredito que as pessoas um pouco mais velhas, 30, 40, 50 anos, têm um pouco mais de resiliência, aguentam um pouco mais a bancada. Essa turminha, eu percebo que essa turminha está um pouco fragilizada emocionalmente. São muito inteligentes, mas falta inteligência emocional, falta ser um pouco mais flexível. Eu percebo que essa turminha é muito perfeccionista. E oratória é algo humano. Oratória tem dia que você se sai bem, tem dia que você não se sai tão bem, tem dia que você fala algo que não está legal, tem dia que você erra, tem dia que você é aplaudido, tem dia que você não é aplaudido, faz parte do processo. Eu percebo que essa turminha nova tem mais dificuldade. Todas as profissões, você acha que hoje pedem essa habilidade com oratória? Por exemplo, um médico precisa de ter uma boa oratória, um pastor, um representante comercial, um artista, que acaba que todos eles vendem alguma coisa, né? Por mais que não seja uma venda financeira. Antigamente falava que apenas o padre, o advogado e o político precisavam falar bem. Hoje não, hoje todo mundo precisa falar bem. O médico, gente, não tem nada pior do que você lidar com um médico que não olha nos seus olhos, que não se interessa pelo ser humano. Eu percebo que tem muitos médicos que tratam só a doença. Na verdade, a gente precisa tratar o ser humano. A gente precisa cuidar da saúde do ser humano e não ficar só tratando a doença, só indicando remédio. Grande parte das doenças, elas estão na nossa mente. Quais são os erros assim mais básicos que as pessoas cometem durante uma apresentação? Eu percebo que os vícios na linguagem são erros que comprometem o brilho, a qualidade da mensagem, o né, o tá. Tem profissional aí que a gente pensa, que a gente olha e fala, não acredito que ele está utilizando um tipo assim, por exemplo, não combina, tipo assim, coisa de criança, é um absurdo, não combina. Eu percebo também a dificuldade das pessoas em começarem a apresentação. As pessoas começam, às vezes, olhando para o chão, as pessoas começam olhando para o teto, tem gente que não sabe terminar a apresentação, tem gente que termina dizendo, bom, para concluir era isso que eu tinha para dizer, muito obrigado. Isso não é conclusão. Então eu percebo que esses são alguns erros básicos, mas que fazem toda a diferença durante a fala e comprometem a imagem da pessoa. Entendi. Para a gente encerrar, vamos deixar uma dica então, algumas dicas, umas coisinhas bobas, além do que você já falou, de cumprimentar, que faz muita diferença e que qualquer pessoa consegue implementar. Primeira dica, saiba muito, tenha conteúdo, é o oxigênio da oratória, você precisa ter conteúdo. Então qual é a grande dica? Se você é estudante, que você comece a ser referência dentro da sua sala, que você comece a ajudar os seus colegas a entenderem aquela matéria. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Se você é um profissional, que você seja o primeiro a estudar aquele projeto e comece a ajudar seus colegas de empresa. Conteúdo. Quanto mais você tiver conteúdo, melhor será a sua oratória. Uma outra dica importante, pratique. Comece a ser mais participativo na sua empresa, na sua igreja, na sua faculdade e principalmente tenha um roteiro de apresentação. Entenda o que você quer levar para as pessoas, o que você quer que as pessoas façam após ouvirem sua mensagem, ou seja, tenha um objetivo, um propósito. Não fale por falar, não pense que você está ali apenas quebrando o galho das pessoas. Tenha um propósito, olha, eu vou fazer a minha apresentação porque eu quero que as pessoas sejam melhores, quero que as pessoas consigam melhores oportunidades de trabalho. Eu acredito que quando você tem um bom conteúdo e você tem um propósito, não é medo que vai te atingir, não é insegurança, não é autoestima, porque você tem um rumo, você tem um direcionamento. Quando você tem uma meta, tudo fica mais fácil.
Romero, gostei demais do que você falou. Eu quero fazer seu curso, hein? Agora eu vou transformar meu sonho em realidade. Imagina. Mas tem gente que já fala tão bem, hein? Tem gente que mora do outro lado do Brasil que não tem essa oportunidade de fazer o curso com você. Tem a opção de fazer também pela internet, né? Tem sim, tem todas as informações lá no meu site romeromachado.com.br. Lá tem todas as informações sobre o nosso curso online, sobre o nosso curso presencial, sobre as nossas consultorias, e será um prazer ter a sua turma lá com a gente. Valeu, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, deixa seu comentário, manda para aquele seu amigo que apresenta super mal. Tenho certeza que essas dicas vão ajudá-lo bastante. E assina o canal para receber notificações dos novos vídeos. Até mais, valeu, Romero! Tchau, gente!